O bolão é um esporte de aspecto semelhante ao boliche, seu parente mais famoso, porém com regras próprias. Consiste, basicamente, em uma pista pela qual o competidor lança uma bola, com o objetivo de derrubar o maior número de pinos do outro lado. No entanto, são 9 pinos e 20 lançamentos em diferentes canchas no bolão, e não 10 pinos e 10 lançamentos com 2 tentativas cada em uma pista só, como no boliche. E no bolão, cada jogador realiza todos os lançamentos em sequência, não havendo alternância com as tentativas dos outros jogadores, como ocorre no boliche, além de outras diferenças. O esporte foi trazido à região dos vales pelos imigrantes alemães e é praticado nas diversas agremiações locais que se reúnem em forma de associação. O bolão, esporte essencialmente amador, é de origem alemã do século XIX, se manteve restrito à Alemanha e aos locais onde há colônias alemãs, como explica o pesquisador e atual vice-presidente de patrimônio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, Astor Kassel. Que nasceu na Alemanha, foi trazido para cá, só que da época que eles vieram, 1824, 1825, até 1890, período em que se fundaram as sociedades como o Frozen, o Atiradores, Ginástica de Hamburgo Velho, Ginástica de Novo Hamburgo, foi quando eles adquiriram um espaço adequado, é que então desenvolveram o bolão. Antes, no Brasil, não existia bolão. De acordo com Astor, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo tem os 2 grupos de bolão mais antigos do Brasil que nunca deixaram de se reunir. A ginástica foi fundada em 1894. Não iniciou antes o bolão porque não tinha espaço. Então, em 1912, na presidência de Júlio Aichinger, ele construiu a sede nova na General Neto, hoje Calçadão. E ali, então, neste prédio novo, eles colocaram uma cancha de bolão. Então fundou-se o primeiro time de bolão da Sociedade Ginástica com o nome de Grupo de Bolão Novo Hamburgo. Foi no dia 20 de setembro de 1915, agora fez 97 anos, sem interrupção de sessão de continuidade. Hoje esse Grupo de Bolão Novo Hamburgo, que foi fundado naquela época, chama-se Grupo de Bolão Floriano, que ainda existe na ginástica. Já em 1919, foi a vez das mulheres terem o seu grupo. 4 anos depois, no dia 1º de setembro de 1919, as esposas destes jogadores de bolão fundaram o grupo feminino. Grupo de Bolão As Margaridas era o nome. E este grupo de bolão ainda hoje existe também. São os 2 grupos de bolão mais antigos do Brasil, sem interrupção, sem sessão de continuidade. Sempre jogaram. O bolão tem regras regidas pelas federações, que organizam os campeonatos estaduais, e pela Confederação Brasileira de Bocha e Bolão. A Federação Gaúcha, por exemplo, foi criada em 1944. Os campeonatos ocorrem ao longo do ano. No caso do Rio Grande do Sul, as competições envolvem primeiro diferentes grupos dentro de cada associação, depois entre associações em campeonatos municipais ou regionais, que classificam os melhores colocados para o campeonato estadual. Além disso, aqui na região, 18 clubes se organizam de forma autônoma para um campeonato regional que é tão extenso quanto o Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. A liga começa em abril e só termina em novembro, com a participação de equipes desde Esteio, no limite geográfico sul da associação, até Nova Petrópolis, no limite norte. Um dos praticantes desse esporte, o neopetropolitano Eugênio Schaefer, que integra o Clube de Tiro ao Alvo de Nova Petrópolis, explica como funciona esse campeonato da nossa região, cujos jogos ocorrem nas noites dos dias de semana e quais cidades são representadas.
Começa lá com o Esteio, Sapucaia, vai subindo em Novo Hamburgo, Campo Bom, Ivuti, Dois Irmãos ali, né? Picado Café e nós aqui. Total são 18 equipes, com 2 chaves de 9. Né? E essas 9 equipes jogam entre si. É um jogo em cada cancha. Então, é uma rodada por sociedade, no caso, né? E quando tem essa rodada, é que nem aqui essa semana. São as 9 equipes vêm para cá, 3 jogam hoje, 3 amanhã e 3 na sexta. Quando terminou as 9 equipes que jogaram, né? Aí vai se colocar no tabular, né? Para ver quem fez maior número de pinos, então, que leva o maior número de pontos, né? Ao fim da fase de grupos, as 2 melhores equipes do campeonato se classificam direto para a fase final. Para as equipes do 3º ao 10º colocados, a possibilidade de repescagem. Que classificam 2 equipes direto, para forma direta, né, para a final, e depois as outras classificam, fazem uma eliminatória entre si, né. O 3º, o 4º, o 5º e o 6º jogam, fazem um jogo, né, e classificam os 2 melhores. O 7º, 8º, 9º e 10º também fazem um jogo entre si, também classificam os 2 melhores. E esses 4, 2 e 2, né, se juntam com os 2 primeiros para jogar a final. Então é bem extenso, é bem legal o campeonato. Né? São 20 atletas inscritos por equipe no campeonato, com 14 titulares por jogo. Eugênio ressalta uma característica interessante do bolão, como esporte amador, que é a de permitir que todos tenham oportunidade de jogar. Aí cada sociedade, clube, né, pode convocar até 20 atletas, devidamente numerados, né, cada um tem o seu número, né, e sua camiseta, né, e entre os 20 jogam 14. Aí o capitão vai lá e escolhe os que lhe convier, né, Os 14 titulares. Sim, e o resto então não joga, né. Mas o que a gente normalmente faz assim, ó, para dar chance para todo mundo joga. Né? Uma vez eu fico fora, depois outro fica fora, mas todo mundo tem essa liberdade, né? E se dá todo mundo é parceiro, é amigo, né? E todo mundo, vamos dizer, aceita essa condição de ficar no banco. Aí jogam 14 pessoas por equipe e os 2 que têm uma enorme de pinos, né, descartam. E vale então os 10, vale os 12. Se no campeonato regional são 18 equipes, no estadual são 100 equipes competindo também ao longo do ano. No próximo bloco, vamos ver como os jogadores de bolão, um esporte amador, conseguem conciliar a participação nas competições em outras cidades à noite e voltar para trabalhar cedo no dia seguinte.